Olá, bom dia. Informo que esse vídeo de hoje ele faz alusão, né, a um projeto de vida, uma missão de vida que foi dada, né? Bem, aí nisso eu acho que precisarei fazer aí um compilado de vídeos, porque talvez um não elucide tão bem do que eu preciso falar. E talvez explicando por partes resolva as dúvidas que possam vir a chegar. Então, o propósito desse vídeo que eu estou fazendo é passar uma mensagem, né? Bem nesse sentido, passar uma mensagem para você. Então, eu sou uma espécie aqui de suporte, tá? Eu sou uma espécie de ferramenta nesse momento, tá? Mas a mensagem, ela é para você que me escuta nesse momento. Então, por favor, preste atenção. Bem, gente, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre, como eu vou colocar o título do vídeo, de a revelação de Deus, né? O início aí. Parte de uma revelação. E essa primeira revelação, que é a mensagem, né, a ser enviada, ela é sobre quem Deus é, tá? Então, assim, muito a gente escuta falar sobre quem é Deus, né? Quem ele, como ele se parece, quem de fato ele é. E poucos ou quase ninguém se aproxima do que de fato ele é. Então, por meio de um sonho, né, que é um sonho astral, sonho revelador, eu não sei explicar bem essa parte, né, porque por trás eu participo da experiência em si. Eu fui convidada, né, a conhecê-lo. E até então eu não, óbvio, né, não conhecia Deus, assim, falando comigo. Ele nunca havia sentado ao meu lado e conversado comigo. Então, quando eu percebi que eu estava ali consciente, mas em um outro plano, né, que não é esse material, que foi por meio do sonho, quando eu vi do meu lado, eu até falei para ele: oi, que bom eu te conhecer, né? Finalmente eu te conheci, porque até então eu ouvia falar de você, mas eu não te conhecia. E nesse momento, ele falou bem assim, que tinha algo para me mostrar, que ele queria me mostrar algo. E eu aceitei, né? Aceitei que ele me mostrasse aquilo. Então, começou o nosso trajeto. Bem, nós dois, né? Ele estava me mostrando do lado daqui e eu vendo. Ele me levou a flutuar por cima da casa, por cima do meu estado,
por cima do meu país, por cima do planeta Terra. E eu, nesse momento, pensei, olha, a Terra, ela se parece com aqueles vídeos mesmo da NASA, né? Ou seja, os terraplanistas aí não estão certos nesse sentido, porque, de fato, a Terra ela é esférica. Vi o planeta Terra, eu não via com uma cor muito forte, ela tinha um azul bem fraco. Mas ela parecia com aqueles vídeos de fato da NASA. E continuei vendo as estrelas, os planetas, que é a Via Láctea, né? E a gente ia, óbvio, se distanciando do planeta Terra. E durante esse distanciamento, eu percebi que se formou ali a Via Láctea, daquele jeito que a gente vê nos vídeos mesmo. Ela com aquela, como é que se diz? Aquele formato espiral, tá? E aí eu, ok, tudo bem, né? Até aí tudo bem pra mim, né? Que, vamos dizer, conheci a Via Láctea. Só que eu comecei a me surpreender naquele momento. Isso aí foi, esse sonho, ele foi em 2016, tá? Mas eu só conto esse ano porque até então era um segredo para mim, era uma coisa que eu guardava para mim. Só que eu percebo assim que talvez eu seja muito cobrada, né? Depois desse plano, né? Quando eu partir desse plano, talvez eu seja muito cobrada por não ter passado isso para as pessoas do modo que ele me falou, né? Então, por isso que eu tô passando agora para vocês, tá? Então, eu saí ali da Via Láctea e íamos nos distanciando. Nos distanciando, nos distanciando. E quando chegou num determinado momento, apareceram várias luzes, né? Como se fossem estrelas aí. Foram aparecendo assim ao nosso redor, né? Foram aparecendo à minha vista, assim. Naquele espaço, né? E aquelas luzes foram aparecendo, muitas luzes aparecendo. E eu falei, e essas luzes, elas são iguais à Via Láctea, né? Ou seja, elas são aí, como é que se diz, galáxias? E ele disse sim, essas são iguais àquela, elas também são galáxias. E eu me surpreendi daí, né? Já comecei a me surpreender daí, porque na minha cabeça só existia a Via Láctea, né? Naquele momento. Eu acho que eu trazia isso de criança, que só existia a Via Láctea, mas não, existia. Ele me mostrou nesse sonho que existiam outras galáxias. E aí não para por aí. Nós continuamos saindo, e aquele aglomerado de galáxias foi se juntando, e formou uma só luz, né? Uma só estrela, vamos dizer assim. E ela foi se distanciando. E de acordo que ela se distanciava, ela diminuía o tamanho dela. E ela brilhava muito, e elas se moviam, eu percebia que elas se moviam.
Essa luz ela se movia, ela em certo momento se apagava, em certo momento outras acendiam. Então assim, era uma coisa viva, não era uma coisa morta, não era uma coisa automática, era de fato uma coisa viva. E naquele momento que nós continuávamos nos distanciando, eu vi ali outras aparecendo, outros aglomerados, né? Aquela estrela da galáxia, lá das multigaláxias, eu via outras ao redor. E aí eu voltei a perguntar, essas estrelas aí que nós estamos vendo, que elas ficavam pequenas de acordo com, com, o nosso distanciamento, essas estrelas aí, elas também são iguais àquela? E aí ele dizia, sim, elas são parecidas com aquelas, são iguais àquelas. E aí eu já comecei a me surpreender, né? Já estava assim, bem surpresa, porque para minha mentalidade aquilo já era muita coisa. Só que não parou por aí. Continuávamos subindo e conforme íamos nos distanciando da Terra, todas aquelas multigaláxias, né, elas se fundiram e formaram apenas uma. E nos distanciávamos e aquela uma apareciam outras ao redor. Viam assim elas. Em forma de uma luz assim. Era uma que eu enxergava tipo uma estrela assim, tá? Só um pingo de luz pela distância, né? E delas era uma distância inimaginável, você não tem noção. Era uma distância inimaginável, assim, não tem número que se aproxime. Não tem número que se aproxime do distanciamento que nós estávamos e do tamanho que elas eram. Então era uma coisa assim, tremenda, tremenda mesmo. E aquilo continuou acontecendo várias e várias vezes, o mesmo percurso de estrelas. Então, para encurtar a história, né, você já entendeu que eu saía e via estrelas multigaláxias, né? E elas se fundiam e conforme ia se distanciando, aquele aglomerado todo se fundia, aquele aglomerado todo se fundia, aquele aglomerado todo se fundia. E isso se repetiu, ó, muitas vezes. Você não tem noção. E aí, caramba, de fato, o universo é infinito. De fato, é infinito, não acaba nunca. Não tem fim. Isso aqui é inimaginável, você não tem noção. Não é o que a NASA diz aí sobre só essas multigaláxias que o Hubble viu, não. Não é só isso, isso aí é a ponta, sabe, do iceberg. Essa daí é a ponta do iceberg. O que tem a mais que foge
ao nosso conhecimento, que foge aos nossos olhos, é imenso. É imenso. E em um determinado momento, né, depois de tantas fusões, vamos dizer assim, de estrelas, eu já estava bem surpresa, né? Foi aí que eu vi que elas se moviam, que nem eu havia falado antes, né? Elas se moviam, elas se apagavam, elas sumiam, outras apareciam, pareciam de verdade como células. Eu interpreto assim, que elas eram células, tá? Que nem do corpo humano, né? E em um determinado momento, enquanto eu continuava vendo aquelas multi-estrelas se fundindo e formando só uma, e de uma iam aparecendo outras que se fundiam e se tornavam uma, eu vi o formato de um tórax de um homem aqui, assim. Eu vi o formato do tórax de um homem ali formando. Aquelas estrelas, elas formavam o tórax de um homem, tá? Eu não vi rosto, eu não vi perna, eu não vi braço. Eu vi esse tórax aqui e essa parte toda feita de estrelas, tá? E continuava, tinha continuação, só que eu não, sabe, não peguei todo, vamos dizer assim, mas eu peguei a parte que as estrelas, elas desenhavam, né? Que nem você colocasse aqui, fizesse os pontilhados assim, formava o corpo, né? É igual o pixels da televisão, do celular, que quanto mais pixels tem, mais nítido vai ser a sua tela. E aí, da mesma forma, era como se fossem pixels, tá? Que formavam aquele corpo de um homem. E aí eu me surpreendi, né? Eu falei, como assim que aquelas estrelas se fundiram todas e formou o corpo desse homem? Eu, na minha cabeça, eu não falava, né? Eu estava caladinha, muito impressionada. E aí ele falou bem assim: este sou eu. Vá lá e revele para eles. Né? Ele falou mais ou menos nessas palavras, tá? Ele falou: este sou eu. Vá lá e revele tudo. Foi isso que ele falou. Agora eu lembrei. Vá lá e revele tudo. E aí nós voltamos para onde nós estávamos, que foi para a beirada da minha cama novamente, e ele do meu lado. E aí começa uma segunda revelação, tá? Eu já estava super impressionada e inclusive falei para ele, que estava aqui do meu lado, eu falei para ele assim: nossa, como o senhor é grandioso, né? E eu não conhecia ele. Como o senhor é grandioso. De fato, o senhor é isso e muito mais do que fala, de fato. E ele falou, e aí ele me mostrou na televisão, na minha televisão, que ficava de frente para nós dois, ele mostrou umas imagens, tá? Ele mostrou o quê? 2 ou 3 imagens? 3 imagens, como se fossem noticiários, eram noticiários. Tá, aí nesses noticiários, o que apareceu? A primeira coisa que apareceu foi, eu acho que a pessoa doente, né? Apareceu uma pessoa doente que essa pessoa ela estava só
ela tava muito debilitada, essa pessoa, pela ocorrência da doença. E ele disse assim, olha, tá vendo essa pessoa? Ela tá apodrecendo viva. Ou seja, ela tá viva, mas ela está apodrecendo igual um morto, sabe? Quando a gente morre, apodrece. Pois é, essa pessoa ela não morreu, mas ela está apodrecendo. E aí ele me dizia que era porque a carne dessa pessoa, ela se descolou do osso, nesse sentido assim. A carne, né, a nossa carne aqui, ela é, eu acho que de algum modo pregada no osso, só que a carne dela ficou mole assim, não sei, ela descolou do osso e aí a carne, o osso, como não estava segurando a carne, ela apodrecia. Então essa foi a primeira notícia que eu via lá, dessa pessoa apodrecendo viva, doente, ninguém sabia o que era, e os cientistas lá, né, os médicos, né, tentando descobrir o que era, e ele me contando isso. A segunda coisa que eu vi isso foi o quê? Em 2016, tá? Que eu sonhei com isso. Em meados de 2016. E a segunda notícia que ele me mostrava era de uma catástrofe, né? Que era uma ventania muito forte, era água misturado com vento, um vento muito forte que acabava com tudo, casa com tudo, não ficava nada em pé. Ele devastava tudo, esse vento junto com essa água, e ele formava assim uma espiral da terra assim até o céu, sabe? Tem um nome lá, não sei se é tufão, não lembro agora qual é o nome. Mas ele formava ali aquele emaranhado de coisas que é um vento com... E era uma coisa terrível, né? E ali não sobrava nada, não sobrava nada. E decorrente daquilo tudo ia se destruindo, se destruiu tudo ali. E eu acho que a terceira, ela tem ligação com essa também, porque essa água, parece assim que esse vento com essa água, que saía girando e acabando tudo, porque era um vento inimaginável assim, era um vento que ninguém segurava em canto nenhum, não parava nada em pé, tudo era destruído. Eu via também um rio, não era rio, era as águas no teto das casas, sabe? Inundação, tá? Era uma inundação. A água lá no teto das casas, sabe? E aí se acabando tudo. E aí ele disse assim, aí eu não lembro, que nem eu disse exatamente as palavras, mas ele disse, ó, você tá vendo isso aí, esses acontecimentos? E aí eu ficava, opa, né, angustiado e tudo mais. Ele disse, você tá vendo isso aí? Isso aí é porque está se acabando o mundo. Ele falava para mim. Isso aí é porque está se acabando o mundo, né? O mundo está se acabando nesse sentido assim mesmo, de apocalipse, sabe? Era nesse sentido que ele falava. E as pessoas não estão se dando conta das catástrofes, porque elas são, ele falava para mim, eu estou passando o que ele me falou, tá?
As pessoas não estão se tocando, não estão se percebendo, porque todas essas coisas que são mandadas por mim, elas são explicáveis cientificamente, elas são cientificamente explicáveis. Elas não acontecem do nada, tipo assim, caiu, não sei o quê. Não, elas são cientificamente comprovadas pelo que aconteceu. Então, elas são comprováveis, então o que vai acontecer? Os cientistas e os céticos, né? Ele falava isso. Eu acho que eu nunca tinha escutado essa palavra cético, né? Eu fui pesquisar depois, ele me fala umas coisas, aí depois eu vou pesquisar o que significa, tá? Eu não sabia o que era cético. Ele falou que os cientistas e os céticos, eles não acreditariam que era ordem divina, que era ordem de Deus, que tinha a ver com nada desse sentido, das escrituras e tudo mais, porque elas tinham base natural, né, da terra mesmo. Isso acontece, isso não é coisa de outro mundo, do reino espiritual, nem nada disso, isso aí é coisa natural. Se você devasta, vai chegar um momento que a terra vai colapsar, isso é natural. Só que ele falava assim, que ele era esse natural, ele era essa natureza também, né? E aí eu sei que vai fugir aí de muitas correntes religiosas, eu sei que vai fugir aí de muitas ideologias sobre o que é Deus, que Deus é o homem, não é a natureza, Deus que criou a natureza, não sei o quê. Pois é, mas ele falava assim, que ele tinha domínio sobre tudo isso, né? Inclusive a natureza. E ela não deixava de ser explicável cientificamente, ela não era incoerente com a realidade. Ela era totalmente coerente com a realidade, ou seja, com as leis da natureza. E que os céticos, eles nunca acreditariam que era ordem divina, que era um chacoalhar, sabe, divino na gente, pra gente acordar para a vida, né? E os cientistas, e ele me falava uma coisa dos cientistas, que eles eram os que mais, apesar de eles serem céticos, ou seja, não acreditarem nem nesse reino espiritual, não acreditam que existe, esses céticos, eles eram, apesar disso, os que mais se aproximavam dele, ou seja, do entendimento de quem ele era e do que ele eles explicavam, eles interpretavam para o mundo aquilo que melhor traduzia ele no mundo. Só que mesmo assim eles não chegavam até ele, porque isso foge, aí ele falou, né, que isso foge ao nosso entendimento como ser humano, por conta de nós sermos, ele falava assim, por conta dele ser complexo demais, né? Essa é a realidade, ele era complexo, ele é complexo demais, e a nossa mentalidade de ser humano não conseguia pegar isso pra gente, sabe? Ela não conseguia a nossa mentalidade. E aí eu, ok, né? Sentei ali novamente, continuava sentada, né?
E assistindo e escutando aquilo, ele falando aquilo, e eu um pouco desesperada, porque ele falava o quê? Que era o fim do mundo, né? Que era o fim do mundo, era isso que ele me dizia. Tá vendo isso aí? Isso aí é o fim do mundo, aquilo que chamam de apocalipse e tudo mais. E aí eu ficava ali, né? Um tanto preocupada, e ele falava assim: agora vá lá, agora a sua missão é você falar o que você viu aqui, falar para as pessoas o que você viu aqui. E ele não me falava como, né, que eu ia falar, de que modo, mas ele falou assim: vá lá agora e fale o que você viu aqui, né? Tudo que eu te mostrei aqui. E aí eu falava bem assim: mas Senhor, eu vou falar isso para as pessoas, elas não vão acreditar em mim. Elas vão dizer que eu sou doida. Elas vão rir de mim, entendeu? Vão me dizer que isso não é verdade, que eu estou inventando. E aí ele disse bem assim: não se preocupe com isso não, porque não é só você que vai estar falando sobre isso. Ele disse que tinha uma pessoa que estava falando sobre isso, uma mulher também. Ele falou naquele 2016, tá? Existia uma pessoa, uma mulher, eu via tipo uma figura de uma mulher que ela sabia muito mais do que eu, essa mulher. Que ela estava falando, ela estava cumprindo a missão dela. Ela via muito mais do que eu, ela tinha mais acesso do que eu, e que ela estava falando também, sem problema nenhum, de ser julgada, de ser taxada. E que a outra coisa que ele me disse era para eu não me preocupar em falar sobre isso, porque ele disse: os sinais serão dados. Ele falava isso para mim. Lembrando assim, que eu não li a Bíblia, nesse momento, eu não li a Bíblia, eu nunca tinha estudado Apocalipse nem nada, tá? Eu era o quê? Uma estudante, eu só vivia para os meus estudos. Então eu não tinha entendimento do que estava escrito na Bíblia, nem nada. E aí eu falava, mas aí ele me dava 3 opções, alguma coisa do tipo. Ele me dava 3 opções de forma de vida. Eu acredito que foi nesse mesmo sonho isso. Tá? Eu tô contando esse primeiro sonho. Foram uns 4 ou 5 sonhos nesse mesmo formato. E aí ele mostrava 3 opções de forma de vida que eu poderia ter, né? Aí ele mostrava primeiro, que era uma forma de vida simples, não sei o quê, né? Isso aí do reino espiritual, tá? Não é a ver com mundo material, é coisa espiritual, ou seja, você depois que morrer e o que você está fazendo na Terra para ter alguma coisa do lado de lá, é tipo isso. Então por isso que foge a compreensão de muita gente, né? Que não tem contato com esse lado. E aí o primeiro foi de uma coisa simples, eu não lembro o que era. Aí a segunda era uma coisa mediana e a terceira era uma coisa muito mais puxada, mais pesada para se cumprir, vamos dizer assim. Tinha a ver com essa coisa de missão de vida, de cumprir alguma coisa na Terra. E aí eu, né, querendo orgulhar o pai, vamos dizer assim, orgulhar aquele que falava comigo, que eu via que era detentor de tudo mesmo, não querendo desagradá-lo, eu não ia escolher a coisa mais simples, eu escolhi a coisa mais complexa lá que ele me mostrou, né, para escolher.
Isso aí foi o que eu lembro. Eu não lembro o que era, tá? Não me pergunte, qual era a primeira opção, a segunda, a terceira. Eu não lembro o que era. Eu lembro assim, que eu escolhi a última mais complexa, mais difícil de ser realizada aqui nesse mundo material. E aí ele falou bem assim, tá, né? Você escolheu essa? E aí eu via que ele jogava, ele jogou na terra assim, umas estrelas dentro da terra, né? Eu via a mão dele e a terra assim. E ele jogava assim, umas estrelas assim, pareciam umas pedras de diamante assim, e quando elas entram em contato com o sol, elas só dá aquele brilho assim, né? Conforme vai caindo na terra. E eu perguntei dele, o que foi isso que o senhor jogou na terra? Aí ele disse, esse daí são os meus anjos, que eles vão auxiliar os seres humanos, né? Ou seja, meus filhos, eles vão auxiliar. Ele falava nesse sentido, né? Aí jogou uns anjos aí dele na terra, né? Para ajudar ele. E eu assistindo aqui. Aí eu ali apreensiva, né? A missão é grande, né? Pensando comigo, a missão é grande, eu já escolhi. A recompensa é grande na mesma proporção, tá ótimo. Aí eu ficava assim, mas o negócio não vai ser fácil, eu falava pra ele, né? O negócio não vai ser fácil, porque lá na Terra as pessoas não acreditam nas outras. Tem gente que não acredita no Senhor. O Senhor sabe que o negócio não vai ser fácil. Eu vou fazer, né? Eu vou tentar fazer minha parte. E aí ele dizia a todo momento, mas não se preocupe com isso não, faça a sua parte e entregue na minha mão, não se preocupe com isso não. E, ok. Se for assim, né? Não é pré-requisito eu convencer ninguém, é só passar a mensagem, é isso? Então é ótimo. Melhorou muito, porque se fosse para convencer, aí seria bem difícil. E aí, nesse momento, eu lembro que tinha um grupo de anjos dele que estava com ele. E esse anjo, ele já estava lá, ele não estava em missão, vamos dizer assim. Ele estava lá do lado dele, né? Já tinha com certeza cumprido a missão dele, alguma coisa do tipo. Eu não tenho entendimento dessas coisas. Eu sei que tinha um anjo lá, um grupo de anjos. E aí esse anjo, ele era um homem, tá? E ele disse assim, que, tipo assim, ele perguntou, né, se Deus permitia que ele me auxiliasse nessa minha trajetória, nessa minha tarefa. E ele falava, sim, eu permito que você vá auxiliá-la. Inclusive, eu aprecio o seu bom gesto de você descer de novo, passar pelos perrengues da terra, né? Eu acho que era questão de encarnar, né? Passar pelos perrengues lá da terra, só para ajudá-la, né? Aí eu fiquei muito grata, né? Eu fiquei muito grata a esse anjo, porque foi um apoio, né, que eu tive naquele momento, porque até então eu me sentia assim, muito solitária até ali, né? Mas com esse apoio dele,
E Deus dizendo, não, vá lá que eu vou mandar os sinais, eu tô com você, né? Não se preocupe, eu que organizo tudo. Então ali eu me senti com confiança e, e voltei, né? Quando eu acordei, eu vi ali que era um sonho de revelação, porque ele não tem diferença, o sonho, ele não tem diferença da realidade, assim, ou seja, a gente vê que não é um sonho, a gente percebe que não é um sonho, a gente vê assim que a gente andou com a alma por aí, né? Não andou com o corpo, mas andou com a alma por aí, mas a consciência, ela é 100% a mesma, não tem diferença. E aí eu demorei muito, eu só estou postando agora esse vídeo, né, com essa revelação, porque eu acho por inúmeros motivos. Eu acho que era o medo da rejeição, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sou uma pessoa de me expor, quem me conhece sabe. Eu nunca fui de estar gravando vídeo, nem nada, eu sou uma pessoa muito na minha, reservada, o máximo que puder. Só que eu resolvi, né, eu vou ter que revelar, porque ele vai me cobrar depois e vai ser pior eu dizer, é porque eu estava tarefado, é porque eu estava com vergonha das pessoas me julgarem, foi por isso, né? Aí eu tenho medo do julgamento, vamos dizer assim. Eu tenho medo, eu não vou mentir. Dele dizer, cadê? Você cumpriu aquilo que você falou, aquilo que eu te falei, você aqui disse que ia fazer e não fez. Aí eu, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então esse vídeo aqui, ele é para você que me escuta, tá? Ele é uma mensagem que Deus passa para você, tá? Então é isso. Obrigada.